Uma vez cesárea, sempre cesárea. Quem nunca ouviu essa frase? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Começar o vídeo dizendo o seguinte: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pausa para reverenciar o melhor time do mundo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E agora a gente volta para obstetrícia. Será que é mesmo uma vez cesárea, sempre cesárea? Não, não é verdade. O que acontece? Antigamente se achava que sim. Uma vez que você fez uma cesariana, você tinha um risco aumentado de ruptura uterina se você entrasse em um trabalho de parto e começasse a contrair em cima de uma fibra que teria sido cortada na cirurgia anterior. Então as pessoas, e não tem muito tempo atrás, na época da minha mãe era assim, tá? O meu irmão foi cesariana porque eu fui cesariana. Então essa história de uma vez cesárea, sempre cesárea, nem é tão antiga assim. Muitas mulheres ainda acreditam nisso. E a gente precisa dizer, não é verdade. Então, se você teve uma cesariana, você pode ter um parto normal depois dele. E por que a gente diz que pode? Porque os estudos já mostram que o risco de ruptura uterina, quando você tem uma cesariana anterior, se equipara ao risco da mulher que não tem nenhum. É baixíssimo, é muito, muito, muito baixo. Então, ter uma cesariana não indica que você tenha uma outra cesariana depois só pelo risco de ruptura uterina. E se você já tiver duas cesarianas, ainda assim o risco de ruptura uterina continua mais baixo do que os outros riscos que você vai se submeter quando você entra numa cirurgia para abrir pela terceira vez uma barriga. Então a gente precisa pesar riscos e benefícios. É claro, e por aí vai. Agora tem 3, 4, 5 cesarianas anteriores, aí a gente começa a precisar de uma cesariana realmente. Não encontro na literatura ninguém que faça um VBAC depois de 4 cesarianas. Não encontrei. 3 cesarianas ainda tem lugares que falam que pode, mas 4 cesarianas eu já não encontro. Se alguém tiver artigo sobre isso, por favor, me manda. É importante a gente saber. Mas com uma cesárea e 2 cesáreas já tem evidências fortes, artigos importantes mostrando que o risco de ruptura uterina é baixo. Ele precisa ser acompanhado, é um parto que você vai estar junto da mulher para acompanhá-la, mas não tem indicação de levar essa paciente para uma mesa de cirurgia. E vamos combinar, quando você leva uma paciente que tem uma cicatriz uterina, que tem aderências cirúrgicas para uma mesa de cirurgia, você aumenta em muito os outros riscos dela. O risco de lesão de outros órgãos, por exemplo, aumenta, porque você tem áreas de aderência, você tem órgãos ligados uns aos outros. Eu expliquei o que é aderência? Aderência é cicatriz, é fibrose, tá? Quando a gente corta, aquele tecido se fecha de novo, formando um tecido diferente, que é a cicatriz, o que a gente vê na pele, né, quando a gente faz um corte. Mas essas cicatrizes acontecem em todos os cortes que você faz dentro da sua barriga. E aí, nesse momento de junção, às vezes outras estruturas vão junto. Então a bexiga, é muito clássico que a bexiga esteja muito aderida ao útero depois que você tem uma cesariana. E aí quando você vai para a segunda, e para a terceira, e para a quarta, os riscos de você ter uma lesão de bexiga, por exemplo, ou de intestino, vão aumentando. Então não faz sentido você levar uma paciente para uma mesa de cirurgia com outros riscos associados aos riscos de uma cesariana, simplesmente pelo fato de que ela teve uma cesárea anterior. Uma vez, só Flamengo, sempre Flamengo. Cesárea não é verdade. E se vocês procurarem, vocês vão ver por aí um monte de histórias de pacientes que tiveram o VBAC. O que é VBAC? Vaginal Birth After C-Section. Então, é parto vaginal depois de cesariana. E pode. Você foi para uma segunda cesárea porque seu médico disse que era muito arriscado passar por um parto normal depois de uma cesariana? Conta aqui pra gente. Você teve seu VBAC? Você teve um parto normal depois de uma cesariana? Conta aqui experiência para mostrar para as outras mulheres que isso é super possível. Vamos levar essa informação porque é extremamente importante. Um beijo e até semana que vem.